O anime começa mostrando uma academia com vários estudantes, e no meio deles existe um que não é capaz de fazer magia de invocação. Por isso, ele sempre tira 0 nas provas. E o professor fala que apesar dele ser bom nas outras matérias, caso ele não consiga fazer um contrato com um familiar, ele não vai passar de ano. E que formar um contrato com um familiar não precisa ser um obstáculo tão grande assim, já que alguns alunos passaram apenas formando contratos com besouros e rinocerontes. Então, se ele não conseguir formar contrato com nenhum tipo de bicho, não há nada que o professor possa fazer. Então ele continua dizendo que ele precisa formar contrato com um familiar antes da reunião do corpo docente do dia seguinte. Senão, ele vai ter que repetir de ano. Então uma amiga do protagonista vai correndo até ele e pergunta como foi. O protagonista responde que se por acaso ele não formar contrato até o dia seguinte, ele não vai passar de ano. E sua amiga até oferece ajuda, só que ele recusa, dizendo que o professor está certo, já que os alunos do segundo ano precisam dos familiares para várias atividades de classe. Mas a amiga dele pergunta se ele vai aceitar isso, já que ele se esforçou tanto o ano todo, mas vai acabar reprovando. Então o protagonista fala que o professor deu um prazo até o dia seguinte para ele, então ele vai tentar de novo. E ao chegar na biblioteca, ele fala que apesar do professor ter dado mais uma chance, ele já tentou até invocar besouros, só que não conseguiu. Então ele se questiona o que mais falta ele tentar, já que compatibilidade é essencial para invocação, então não tem mais nada que ele possa invocar, a não ser que seja algo realmente estranho e único. E é isso que ele vai tentar fazer. Então, de repente, um livro que estava na beirada da prateleira cai em cima da cabeça dele. E ao pegar o livro, ele percebe que ele é bem antigo. Então ele leva o livro para o dormitório. E ao abrir, ele percebe que esse livro é de magia de invocação. E ele parece estar bem empolgado, já que ele não sabe o que vai invocar daquele livro. Então ele desenha um círculo de invocação que estava no livro no chão, fazendo os preparativos para a invocação. Então ele dá início ao ritual, quando de repente o círculo começa a brilhar, dizendo que isso nunca tinha acontecido antes. Então ele continua recitando o encantamento, fazendo a invocação, e joga uma gota do seu sangue em cima do círculo mágico. Então de repente ele é envolvido por uma fumaça roxa, e fica meio sem acreditar que realmente conseguiu invocar algo. Então de repente aparece uma pessoa com chifres e uma cauda. E no meio dessa fumaça é revelado que é um tipo de demônio. E ao perceber que ela não é humana, ele se pergunta o que foi que ele invocou. Só que ao mesmo tempo, ele fica totalmente envergonhado por ela estar completamente nua. E ao perceber isso, ela parte para cima dele e começa a provocá-lo. E pergunta se ele não sabia o que ela era quando ele a invocou. E dizendo que ele a invocou por algum motivo, ela pergunta o que ele quer que ela faça para ele, já que ela vai fazer tudo o que ele quiser. Só que ele começa a entrar em pânico sem entender nada do que está acontecendo ali, se perguntando como ele foi acabar nessa situação. Então ele cria coragem e fala que ele quer que ela se torne o seu familiar. Então de repente eles são envolvidos em uma luz tão forte que acaba se formando um símbolo bem no meio do peito dela e na mão dele. E assim ele acaba fazendo um contrato com ela, mas ela fala que em troca vai pegar um pouco da mana dele. Então ela o beija, e ao terminar ela se apresenta dizendo que seu nome é Vermey, e ela é o que eles costumam chamar de demônio, e que a partir de agora ela vai servi-lo. Então ele fala para ela se vestir, só que ela fala que as roupas que ele tem não vão servir nela, mas ele diz que sem querer pegou umas roupas emprestadas da irmã. Então ela pode usar, só que elas acabam ficando um pouco chamativas. E ao se sentar com ela, ele começa a pensar, tentando entender como ele foi parar nessa situação maluca. E ao descobrir que essa é uma academia de magia, ela percebe que foi assim que ele conseguiu invocá-la, achando a situação um tanto divertida. E diz que isso até faz sentido, já que com a mana que ele possui, a maioria dos familiares não ousaria se aproximar dele. E como ele parece não saber disso, ela explica que a mana dele é bastante potente, e que para a maioria dos seres, isso é tão letal quanto o veneno. Por isso, ele não conseguia fazer nenhuma invocação. Então ele pergunta se ela realmente é um demônio.
E ela fala que sim, ao mesmo tempo que começa a provocá-lo. E durante uma das aulas da academia, o professor falava justamente sobre os demônios, de que como eles são bastante poderosos, a ponto de conseguirem destruir uma nação inteira sozinhos. Então ele pergunta se ela sabe como ele é, por que ela decidiu ser seu familiar, já que ela pode muito bem cancelar o contrato se quiser. Ela fala que isso é verdade e que se ela quisesse, poderia tê-lo matado ali mesmo. Só que ela ficou muito tempo presa naquele livro e por causa dele ela conseguiu escapar. Então ela tem uma dívida com ele, por isso ela decidiu ser seu familiar, já que é um preço pequeno a se pagar. Então ele pergunta por que prenderam ela naquele livro e se aproximando dele, ela responde que o motivo é porque ela fez coisas muito impróprias, por isso ela foi selada. E se questionando se um demônio realmente pode ser seu familiar, ele pergunta se ela realmente é uma pessoa ruim. Só que ao ouvir essa pergunta, ela começa a dar risada. Então ele se desculpa dizendo que não quis ser rude, mas ela fala que ele está certo. Então no dia seguinte, eles vão para a aula e a situação fica um tanto embaraçosa, já que o professor se questiona se ela é realmente o seu familiar, dizendo que sabia do desespero do protagonista. Só que isso não era para tanto, já que fazer uma mulher humana o seu familiar foi ir um pouco longe demais. Então ele não consegue acreditar na situação. Só que bem na hora, Vermeer intervém dizendo que ela realmente é seu familiar. E como ele ensina magia de invocação, ele deveria saber. E puxando a lateral de seu peito, ela mostra a marca do contrato que ela fez com o Alto durante a invocação. Mas ele fala que em anos nunca viu esse tipo de coisa. Então ele não tem escolha a não ser aprovar o protagonista no exame de invocação. Só que o professor questiona se ela realmente concorda com isso de ser familiar dele. E ela fala que não tem muita escolha, já que não pode voltar atrás. Então ela não se importa. Então ele pede para que eles voltem aos seus lugares. E a amiga do protagonista fica toda enciumada, se perguntando quem é aquela mulher. Então durante a aula, a Vermeer fica o tempo todo sentada no colo do protagonista, o que deixa ele e os outros alunos um tanto sem graça. E a amiga do prota fica completamente pistola com isso, dizendo que passou a noite toda acordada, preocupada com ele. E o professor pede para que eles evitem esse tipo de comportamento durante a aula. E isso deixa a amiga do prota bem mais irritada, só que ao mesmo tempo ela está feliz por ele ter passado de ano. E bem nessa hora, a Vermeer fala uma coisa que acaba sendo interpretado de uma forma completamente errada. E bem nessa hora, a amiga do protagonista se revolta e grita com os dois, o que faz com que ela seja expulsa da sala. Então mais tarde, no final da aula, ela corre até o protagonista e pergunta o que está acontecendo, se perguntando quem diabos é essa mulher. Então é mostrado que Vermeer escondeu sua cauda e seu chifre para poder fingir ser uma humana, já que ela sabe que os demônios são desprezados pelos humanos, ainda mais em academias de magia. Então ele apresenta ela para sua amiga, dizendo que ela é uma conhecida dele. Só que ela fala que é exatamente por isso que ela está perguntando o que está acontecendo ali. Então do nada, ela tira sua gravata e joga na cara dele, o desafiando para um duelo, dizendo que se ela ganhar, ele vai ser obrigado a deixar o seu familiar no seu quarto e só invocá-lo quando necessário. Então a familiar dele pergunta o que é um duelo. Ele abre o seu livrinho e explica para ela, dizendo que os conflitos entre os alunos devem ser resolvidos com duelos que estejam diretamente ligados ao regulamento do colégio, assim evitando discórdias. Então ela pergunta se o perdedor vai ter que fazer tudo o que o vencedor disser. E a amiga dele fala que é exatamente isso, mas ela fala que se eles vencerem, ela vai ter que fazer tudo o que o protagonista disser. E pergunta se ela está bem com isso. Só que de repente ela começa a agir de forma estranha. Mas logo depois ela aceita o desafio. E antes de começar a luta, ela fala que familiares podem participar do duelo, mas se ela não quiser se machucar, é melhor sair dali. Então ela convoca o seu familiar, Shilfed, e se prepara para o combate. E Vermeer fica impressionada
ao ver que ela consegue invocar o espírito do vento na idade dela, e ela fala que a combinação deles dois é extremamente poderosa e que apesar dele ser durão, não vai ser o suficiente para derrotá-la sem a ajuda de um familiar. Então ela prepara o seu ataque e o protagonista pede para ela ir com calma, já que isso pode ser bastante perigoso. Então ela manda ele calar a boca e lança o seu ataque. E sem tempo para lançar sua defesa, Verme entra na frente dele e pede para ele ter mais confiança nela. E bem na hora, o ataque dela acerta os dois. E ao pensar que havia ganhado a luta, ao baixar a poeira, é mostrado que tanto ela quanto o protagonista não sofreram nenhum arranhão. Então Verme começa a andar e pergunta se aquilo foi realmente tudo que ela tinha, e diz que agora é sua vez de atacar. E fazendo um movimento bem estranho e suspeito, ela acaba derrotando a amiga do protagonista. E agora, como eles venceram, ela vai ter que fazer tudo o que o protagonista disser. Então o protagonista fala que a partir de agora ela vai ter que ser amiga do familiar dele. Então mais tarde, ao chegar no dormitório, o protagonista fala que está cansado depois de passar por tudo aquilo e pede para que Verme não cause mais problemas. Mas ela responde que aquilo tudo não foi culpa dela e diz que a amiga do protagonista está completamente apaixonada por ele. Só que ele fala que isso não pode ser verdade, já que ela é uma amiga de longa data. Então ela fala que como ela se saiu tão bem, ela merece uma recompensa. E se aproximando do protagonista, digamos que ela pega emprestado um pouco do seu mana de uma forma bem interessante. Então o protagonista pergunta o porquê que ela precisa ficar pegando a sua mana. Então ela explica que ficar selada por séculos a deixou bastante fraca e que sem ele, provavelmente, ela nem seria capaz de possuir uma forma física. Então ele fala que pensava que fazer um pacto com um demônio seria bastante assustador, mas até que é meio normal para a situação. Só que ela fala que não tem nada de normal nisso, já que humanos normais não conseguiriam lidar com o poder de um demônio, mesmo sendo um contrato, já que provavelmente a maioria deles morreria. Só que ele acaba tendo o que é preciso para que um demônio queira fazer contrato com ele. E assim termina o primeiro episódio. Curta e comente para a parte 2 e não se esqueça de se inscrever no canal.